A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha estudos, mensagens, leituras e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Provérbios primeiro e nós vamos começar aqui uma sequência de 31 dias em que nós vamos ler os 31 capítulos de Provérbios. Vamos começar esse projeto de fazer essa leitura. Você que está acompanhando esse vídeo agora, né, acompanhe todos os dias a leitura de um dos capítulos de Provérbios. As pessoas costumam dizer que quem lê Provérbios por 2 anos, de maneira constante, se torna mais sábio e resolve muitos problemas da vida quando aplica os conhecimentos que adquire lendo Provérbios de maneira diária. E que em 5 anos, aplicando e reaplicando tudo aquilo que aprende, a pessoa enriquece em todas as áreas. Não só na área financeira, também na área financeira, mas enriquece no relacionamento familiar, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com Deus e também na saúde e no relacionamento com os outros, nos negócios, em tudo. Quando a pessoa estuda provérbios e aplica provérbios, ela consegue adquirir a riqueza em todas as áreas. E nós estamos aqui nesse projeto fazendo, enquanto gravamos o vídeo, também vamos aprendendo, lendo esse texto. Cada vez que a gente lê o livro de Provérbios, a gente aprende uma coisa nova. Então tem muitas pessoas que pensam que vão ler a Bíblia uma única vez e que já leram o livro. Mas na verdade, a leitura precisa ser constante. Você lê um texto e ele se renova no dia seguinte com um novo sentido, um novo significado, um novo entendimento, um novo discernimento. Então é por isso que vamos recomeçar a leitura de Provérbios. Já tínhamos gravado Provérbios aqui no canal uma vez, mas agora vamos começar uma segunda leitura para termos uma nova impressão, novos ensinamentos com base em Provérbios. Provérbios 1, introdução geral, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Então, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, que é o filho de Davi, na época em que ele era rei de Israel. Versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então nós vemos aqui que nos primeiros 6 versículos, o primeiro versículo, Salomão se apresenta como autor do livro. Ele fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Na verdade, esse livro de Provérbios foi escrito por Salomão, mas ele foi compilado por outras pessoas que vieram depois dele, que reuniram os provérbios e colocaram aqui no livro de Provérbios. Por isso o livro é Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aí vem o versículo 2, 3, 4, 5 e 6 para explicar qual é o objetivo do livro. Então, o próprio Salomão fala para que ele escreveu. Ele escreveu, versículo 2, para você conhecer a sabedoria. Então, quando você estuda Provérbios, quem lê Provérbios está buscando receber sabedoria. Sabedoria é mais do que inteligência. Sabedoria é mais do que entendimento. Sabedoria é instrução, é conselho, é entendimento, é conhecimento, é inteligência, é discernimento, é prudência, é iluminação, é revelação. Sabedoria é algo bem amplo e que serve para todas as áreas da vida e para a comunhão com Deus. Então, quem lê Provérbios, Salomão fala, eu escrevi Provérbios para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência,
Quantas vezes os nossos pais ou alguns amigos que são mais experientes em alguma área da vida, porque já tiveram problemas em alguma situação, erraram, aprenderam com os seus erros e vêm querer nos dar uma instrução, trazer uma palavra que traz prudência, mas nós não entendemos. Então Salomão fala, para você entender as palavras da prudência, leia Provérbios. Versículo 3, para se receber a instrução do entendimento, para se receber a instrução, para se receber a justiça, o juízo e a equidade. Veja que Salomão fala que quem lê o livro de Provérbios recebe instrução do entendimento, recebe justiça, ou seja, a capacidade de ver as coisas de forma mais justa, recebe o juízo. Quando você analisa uma situação, você não analisa com erro. Você tem mais probabilidade, mais condição, mais preparação para avaliar as situações que acontecem diante de você com um julgamento mais apurado. Você tem um juízo mais profundo a respeito das coisas. E a equidade. A equidade é o quê? É a justiça, é a igualdade. É analisar as coisas com igualdade, com justiça, com verdade. Então, tudo isso você vai receber se você ler Provérbios. É o que Salomão está dizendo. No versículo 4, ele fala assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Sabemos que quando somos crianças, adolescentes e mais jovens, muitas vezes nos deparamos com situações em que não sabemos como decidir, não sabemos como resolver. Salomão está dizendo: leia o livro de Provérbios, medite naquilo que eu estou escrevendo aqui em Provérbios, para que você que é simples, para você que é inocente, para você que não conhece o mundo, não conhece as situações da vida, tenha mais conhecimento a respeito daquilo que pode acontecer nessa terra, daquilo que acontece na vida, para que você seja prudente, para que você seja cauteloso, para que você seja capaz de tomar a decisão correta na sua vida, para que você ande nessa vida e não caia num buraco, para que você não quebre o seu pé caminhando por um caminho torto, por um caminho que vai levar você à ruína. E aos jovens, conhecimento e bom siso, ou seja, bom juízo. Você que é jovem, leia o livro de Provérbios, você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir bom juízo. Versículo 5. O livro de Provérbios não foi escrito apenas para quem é simples, inocente, para que ele adquira prudência, e também não foi escrito apenas para os jovens terem conhecimento e bom siso, mas também foi escrito para os sábios. Então, Salomão fala, esse é um livro que é para todas as pessoas, e quem é sábio, o sábio que lê Provérbios, ele vai ouvir e ele vai crescer em sabedoria. E aquele que já é instruído, ele vai adquirir sábios conselhos, ele vai receber ainda mais conselhos para continuar recebendo mais instrução, para continuar prosperando, para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo e realizando cada vez mais. Versículo 6. Para entender Provérbios e sua interpretação. Ou seja, você lê Provérbios, você aumenta o jovem, aquele que é simples, cresce em prudência, cresce em conhecimento, cresce em bom siso. Aquele que já é sábio, já é instruído, ele cresce cada vez mais no conhecimento e na sabedoria. Ele adquire mais conselhos. E quanto mais alguém estuda e conhece aquilo que é de sabedoria, ele entende mais e mais os provérbios e a sua interpretação. E assim também, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Muitas vezes, para você entender a palavra de um outro sábio, você precisa ter como pré-requisito a leitura de outros textos, o conhecimento a respeito dos provérbios, para você entender cada vez mais os provérbios e as suas adivinhações. As adivinhações aqui, nós vemos que muitas vezes quando nós vemos uma pessoa mais experiente em um certo ramo falando, vai acontecer assim, assim e assim. E muitas pessoas que são simples demais,
que são muito jovens, elas olham e ficam assim: nossa, como ele é sábio, como que ele adivinhou que ia acontecer isso? Salomão está dizendo aqui no versículo 6 que quando você lê Provérbios, você entende as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Na verdade, o sábio, ele não adivinha nada. Por ele ter um conhecimento maior a respeito daquela situação sobre a qual ele fala, ele consegue prever o que vai acontecer. Assim, ocorre quando, por exemplo, nós temos aquelas pessoas que trabalham na área da economia, que elas dizem: agora a inflação vai aumentar, agora ela vai diminuir. Quando nós vemos pessoas que trabalham na política, elas dizem: agora quer ver que ele vai fazer isso, 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 e a pessoa vai lá e faz. Algumas pessoas que trabalham na área da medicina, elas dizem: você está com tal diagnóstico, daqui a alguns anos você vai estar assim, assim e assim. E as pessoas que não são conhecedoras daquela área falam: como que ele adivinhou? Então, quando nós lemos Provérbios, nós adquirimos conhecimento. Quando nós adquirimos conhecimento, nós entendemos o que os sábios estão falando, cada um na sua área. E aí nós vamos adquirindo, nós vamos entendendo as suas, entre aspas, adivinhações. Na verdade, eles não adivinham. Na verdade, eles têm um conhecimento maior a respeito daquele assunto sobre o qual falam as suas, entre aspas, adivinhações. Agora vem o versículo 7. Ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, Salomão começa o capítulo 1, no versículo 1, apresentando-se, dizendo: Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Do versículo 2 até o versículo 6, ele explica para quem, quais são os objetivos do livro e para quem ele escreve, e ele mostra que o objetivo é trazer conhecimento, trazer bom juízo, trazer sabedoria para as pessoas. E ele é um livro que se destina para todas as pessoas, para os simples, para os jovens, para os que já são sábios. Agora no versículo 7, ele começa o primeiro provérbio trazendo um conselho, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da ciência e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, qual é o princípio da ciência? O princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. O princípio do conhecimento está em respeitar, em amar a Deus. O temor do Senhor, a palavra temor pode significar ter medo, mas sempre que nós lemos o temor do Senhor na Bíblia, nós estamos falando em ter respeito, reverência, consideração, reconhecer que se está diante da suprema majestade, o Criador de todas as coisas. Isso é reverenciar, é honrar, é respeitar, é entender a grandeza, a soberania, a majestade de Deus. E Salomão fala que o temor do Senhor é essa capacidade de derramar-se diante de Deus, honrar a Deus, reconhecer a sua supremacia. Isso é o princípio da ciência. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o começo da sabedoria começa em reconhecer que Deus existe, saber que Ele criou os céus e a terra, saber que Ele governa sobre todas as coisas, saber que Ele é onipresente, em todos os lugares Ele está, que Ele é onisciente, Ele conhece os seus pensamentos, mesmo quando você está sozinho, em um lugar escuro, escondido, com a finalidade de não revelar a ninguém os seus planos. Ele conhece você onde quer que você vá. Ele é onisciente. E ele também é onipotente. Reconhecer que Deus tem o poder de realizar e de fazer todas as coisas sobre a terra e que as leis da natureza que regem o universo e a terra foram estabelecidas por Ele. Esse é o temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor é o começo de tudo. O começo de uma vida se dá em reconhecer que Deus existe e que Ele governa sobre todas as coisas. A segunda parte do versículo 7 fala que os loucos, ou seja, aqueles que não têm juízo, eles desprezam a sabedoria e a instrução. Eles desprezam
a busca por conhecimento. Eles desprezam pessoas que queiram trazer orientação para eles. Eles preferem realizar e fazer tudo o que eles querem. Eles preferem não ter domínio próprio. Tudo que a vontade deles faz com que eles queiram fazer, eles vão e fazem, sem meditar, sem pensar, sem refletir no seu comportamento, na sua atitude e quais são as suas consequências. Eles estão loucos. O louco não mede as consequências dos seus atos. Ele simplesmente age por impulso, ele age porque que ele quer fazer parte do grupo, ele age porque ele quer se exibir, ele age porque ele quer ficar no centro da atenção, contar vantagem em relação à riqueza, em relação a conhecimento, em relação a alguma coisa. Esses são os que não entendem o sentido da vida. Não entendem que o sentido da vida é honrar a Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então eles dizem, Deus não existe. No momento em que Deus não existe, a Terra é um lugar onde não existe nenhuma lei. Cada um faz o que quer. Quando nós dizemos que somos deuses, então se eu sou um Deus, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém tem nada a ver comigo. Aí está o perigo. Se todas as pessoas disserem que são deuses, como é que o mundo ficará? Todos desprezando uns aos outros, desconsiderando uns aos outros e pensando que podem extrapolar os limites. Mas quando se reconhece a soberania de Deus, que é o primeiro mandamento, e o segundo, o que ele ordenou, que nós amemos o próximo como a nós mesmos, é disso que vem a harmonia, a amizade, a comunhão, o que permite o desenvolvimento, a construção de uma sociedade melhor. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Então, o versículo 8, versículo 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, o versículo 8 e 9 falam a respeito do segundo provérbio. O primeiro provérbio é honra a Deus. Quem não honra a Deus e despreza a sabedoria e instrução é louco. Esse é o primeiro provérbio, no versículo 7. O segundo é: ouve a orientação do seu pai e não deixes a doutrina de sua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, o diadema de graça que se coloca na cabeça é um enfeite que faz você reconhecer que aquela pessoa possui uma autoridade. O que Salomão está dizendo é: se você pensar bem a respeito do que o seu pai fala, a instrução que ele te dá, e a doutrina, a cartilha que a tua mãe passa de deveres para você cumprir, se você ficar pensando a respeito de cada coisa que falam para você fazer, né? E aplicar-se da melhor maneira, isso vai ser um diadema de graça para a tua cabeça. E vai ser como colar para o teu pescoço, ou seja, isso vai ser como um enfeite. Quando nós vemos uma pessoa enfeitada, nós elogiamos a pessoa. Vamos dizer: que colar bonito, que diadema bonito na sua cabeça, que roupa bonita, que sapato bonito, que relógio bonito. Então, aquele que carrega a instrução do pai e carrega a cartilha da mãe, a doutrina da mãe, as pessoas vão dizer como você é educado, como você é sábio, como você sabe tomar as decisões certas. É claro que o texto de Salomão está partindo da premissa de que os pais dessa pessoa que escuta são pais que seguem a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque o próprio Salomão era filho do rei Davi e o rei Davi sempre manteve comunhão com Deus. Então, manter a comunhão com o pai para Salomão simbolizava, significava receber conselho, instrução, sabedoria, entendimento, conhecimento. Por isso, se agora, a partir do versículo 10, ele fala assim:
Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Versículo 11: Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Versículo 12: Traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Versículo 13: E acharemos toda sorte de fazenda preciosa, e encheremos as nossas casas de despojos. 14: Lançarás a tua sorte entre nós, reteremos todos uma só bolsa. Versículo 15: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. 16: Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. 17: Na verdade, debalde, ou seja, de maneira inútil, né? Debalde significa de maneira inútil, se estenderia a rede para perante os olhos de qualquer ave. Versículo 18: E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Versículo 18: Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Nesses versículos aqui, 10 até o versículo 19, Salomão está falando a respeito da escolha dos nossos caminhos e da escolha das nossas amizades. Escolha bem com quem você vai andar, escolha bem quem são os seus contatos, porque dependendo das amizades e dos conselhos que os seus amigos derem a você, você vai ter um resultado, positivo ou negativo. Se você fizer contato, network, né, que é o que? O network é aquele trabalho de construção de relacionamento, né? Então, se você busca no seu trabalho de procurar amigos, parceiros no negócio, em tudo na sua vida, e escolher pessoas corretas e que vão levar você para o caminho do bem, você vai prosperar. Mas se você fizer uma má escolha e se você aceitar participar do caminho dos que fazem más escolhas, você vai sofrer as consequências dos seus atos. E quem pensa que é mais esperto, que é mais astuto, que é mais rápido do que as outras pessoas para enganá-las, com certeza para levar vantagem, para alimentar a própria cobiça, com certeza vai cair no seu vício, vai ficar preso. O versículo 19 fala da cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Ela vai acorrentar a pessoa, vai tornar a pessoa um escravo dela. É o que acontece, por exemplo, com a pessoa que está envolvida com drogas. Ela fica tão vidrada naquilo que ela é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir a droga. Quando uma pessoa cobiça muitas coisas de maneira indevida e vai atrás desse sentimento, dessa cobiça, ela acaba ficando presa, amarrada, acorrentada. Uma pessoa cheia de cobiça não tem limites para mentir, para corromper, para furtar, para andar junto com você de maneira dissimulada, porque ela vai fazer de tudo para conseguir aquilo que ela quer, aquilo que ela está buscando. Por causa, né? Então a cobiça ela prende a alma dos que a possuem. Agora vem o versículo 20, que fala assim, aqui o 20 até o 20 até o 33, 20 até o 33. Os próximos 13 versículos, nós vamos ver aqui Salomão escrevendo como se a sabedoria fosse uma pessoa. Tanto que ele começa o versículo 20 dizendo, ó, a suprema sabedoria. Ele coloca a sabedoria em letra maiúscula, porque a sabedoria suprema é o próprio Deus. A sabedoria ela é uma pessoa.
Deus é o dono da sabedoria, ele é sábio. A sabedoria é uma qualidade de Deus. Ele é aquele que criou todas as coisas. Basta olhar para a natureza para contemplar e ver como Deus é sábio, como ele criou tudo de maneira organizada, como tudo tem o seu sentido, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo ocorre todos os dias, como se fosse um relógio que funciona perfeitamente, porque Deus colocou a sabedoria dele, ele é a suprema sabedoria. Então ele fala aqui no versículo 20, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Altissonantemente é em alta voz clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Versículo 21, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama. Às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Versículo 22, até quando, ó nécios? Nécios é o mesmo que tolos, né? Amareis a necessidade. A necessidade é tolice. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Até quando? Aqui, nesses primeiros versículos 20, 21 e 22, Salomão está falando que a sabedoria clama em todos os lugares. Mesmo no meio dos tumultos, mesmo no meio das encruzilhadas, a sabedoria está lá, convidando você a tomar a decisão correta e sair do caminho do mal. Versículo 23, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Tudo o que Deus quer, porque ele é a suprema sabedoria, é que o ser humano se converta, é que ele saia do caminho da ruína e comece a entender o caminho do próprio Deus, que ele se converta do seu caminho errado e que ele venha para a repreensão de Deus e corrija o seu caminho. Quando o ser humano faz isso, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quando ele se inclina para ouvir a Deus, Deus derrama sobre a pessoa de maneira abundante o seu espírito e faz com que a pessoa comece a entender a vontade de Deus. Agora, aquela pessoa que não se converte dos seus maus caminhos, que não se arrepende, que não se inclina para ouvir a voz de Deus, mas prefere continuar nos seus caminhos, não tem como ela ouvir a voz de Deus, porque Deus está ali falando e a pessoa não quer ouvir. Então Deus, ele se cala. Deus fica em silêncio quando uma pessoa decide não se converter dos seus caminhos, mas fazer tudo o que quer. Agora, quando a pessoa quer ouvir, aí Deus faz uma promessa. Quando a pessoa quer ouvir, ele derrama o espírito dele de maneira abundante. Ele não derrama apenas uma parcela, ele derrama de maneira abundante. E faz com que nós conheçamos a palavra dele. Versículo 24. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Versículo 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Versículo 26. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Como eu estava falando, quando a pessoa se converte dos seus maus caminhos, Deus derrama sobre ela de maneira abundante o seu espírito e faz com que a pessoa consiga ouvir as palavras dele. Mas quando a pessoa recusa a palavra de Deus, quando Deus estende a mão e a pessoa não dá atenção, quando ela recusa, rejeita o conselho, quando ela não quer a repreensão, então o próprio Deus, a sabedoria, fala o quê? Eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Esse texto significa que Deus tem prazer de rir da desgraça do outro e de zombar do medo dos outros?
Não é isso que está sendo dito aqui. Ele está dizendo: vou ter a alegria de ver que a minha palavra se cumpre. Vou ter a alegria de ver que realmente, quando eu trago um ensino, um conhecimento, e a pessoa não quer ouvir, ela sofre a consequência. Versículo 27. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Deus está dizendo aqui, ó, a sabedoria está dizendo aqui, ó, que se você seguir pelo caminho do mal, enquanto você não sofrer todas as consequências das decisões erradas que você tomou, Deus vai ficar ali dizendo: é bom que sofra a consequência. Ele se rirá de você. Quando o texto fala que ele se rirá, não é porque Deus ele gosta, que ele é sádico, que ele dá risada, que ele zomba da desgraça dos outros. Mas ele fica em silêncio vendo e dizendo: você vai passar o sofrimento, você vai passar a consequência da decisão errada que você tomou, e eu vou ficar de braços cruzados olhando e dizendo: você vai sofrer. Porque você tomou essa decisão. Você tomou a decisão errada. Versículo, e quando você vier até Deus, vai ter o momento certo em que ele vai te responder. Mas antes dele de responder, ele vai deixar você passar por um tempo pagando a consequência do seu pecado. Versículo 29. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Versículo 31. Portanto, ou seja, por isso, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Versículo 32. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Ou seja, quando o louco prospera em fazer loucura, fazer mais loucura, e ele prospera no seu intento de só realizar coisas erradas e cada vez mais e mais ele prospera fazendo coisa errada, ele vai ser destruído. Mas, versículo 33, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aqui a palavra temor tem sentido de ter medo. Ele ficará descansado de ter medo de acontecer alguma coisa ruim, de ter medo de acontecer alguma coisa do mal. Então, Provérbios primeiro traz, no versículo 1, a apresentação do autor de Provérbios, que é Salomão, do versículo 2 até o versículo 6, para quem, qual o propósito de Salomão ter escrito Provérbios e para quem ele escreve. O propósito é para derramar sabedoria, conhecimento, instrução, justiça, juízo. Para quem ele escreve? Para os simples, para terem prudência, para os jovens, para terem conhecimento e bom siso, para os sábios, para poderem crescer no conhecimento e na sabedoria, e para que as pessoas consigam entender as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Na realidade, o sábio, ele não faz adivinhações. Ele, pelo conhecimento que ele tem a respeito daquilo que ele fala, ele consegue trazer uma visão do futuro para o presente, porque ele vê mais longe, porque ele sabe mais como as coisas acontecem e funcionam. Aí do versículo 7 até o versículo 19, nós recebemos o conselho de tomarmos cuidado das pessoas com quem nós nos relacionamos. Tome cuidado com quem você se relaciona. Não ande com pessoas que se dão ao adultério e à fornicação, porque logo você que é casado, você que é casada, vai achar que é normal, de tanto você ouvir aquela pessoa contando as histórias delas a respeito dos pecados que ela comete, das pessoas com quem ela sai, como que ela faz para enganar o esposo, como que ele faz para enganar a esposa, que você vai, como que ele faz para não pagar a multa de trânsito, como que faz
para subornar o guarda? Como é que faz para fazer coisa errada? Porque de tanto você ouvir a pessoa contando aquilo que ela faz, a peripécia dela, você pode ser contaminado. Então, escolha as pessoas com quem você se relaciona e com quem você anda, porque você pode andar com essa pessoa e ser confundido, como se você fosse igual a ela. Então você anda com uma amiga que se prostitui, que sai na fornicação, e logo aquelas pessoas que saem com ela vão achar que você faz a mesma coisa. Você que é um homem correto, de repente começa a andar com outros incorretos. As pessoas vão olhar para você e falam: se anda junto, então faz as mesmas obras. Tome cuidado para não ser confundido com as pessoas que andam no erro e no caminho mau. Por último, versículo 20 até o versículo 33, Salomão está falando a respeito da suprema sabedoria. Ela está em todo tempo convidando as pessoas para andarem no caminho correto para receberem bons resultados, felicidade, alegria, prosperidade, conhecimento, crescimento, desenvolvimento. Mas aqueles que são tolos ignoram a sabedoria, fazem o caminho inverso, não se arrependem dos seus caminhos e dizem para a sabedoria: não queremos ouvir. Então, Deus permite que as pessoas paguem as consequências dos seus erros, das suas decisões, e permite, olhando de fora, dizendo: você fez a coisa errada, então você vai receber o juízo, você vai sofrer as consequências, você vai pagar aquilo que você fez, para que depois eu fale com você, se você se converter e se arrepender dos seus maus caminhos e tomar decisão de ouvir a minha voz. Então, Deus, ele se ri quando uma pessoa decide de maneira deliberada, ou seja, de maneira consciente, a praticar o erro, brincando com isso como se fosse fogo. Deus disse: brincou com fogo? Então você vai se queimar. Você vai pagar a consequência. Você vai sofrer, para você entender qual é o caminho que você escolheu. Deus, ele faz isso. Ele tem prazer nisso? Não. Mas ele faz isso. O texto de Provérbios aqui fala que Deus, ele age dessa forma, que a suprema sabedoria age dessa forma. Ou seja, ninguém escapa de sofrer a consequência das suas decisões. Se você toma a decisão tola, você vai receber as consequências da sua tolice. E Deus vai ficar de braço cruzado olhando e dizendo: é bom, ele se rirá. Significa, a suprema sabedoria se rirá. Significa, a suprema sabedoria vai dizer: você vai pagar a consequência até aprender a encontrar o caminho certo e escolher seguir pelo caminho certo. Então essa é a palavra de Provérbios 1. Em tudo aquilo que você fizer, siga o caminho correto. Como eu falei no começo desse vídeo, quando nós lemos provérbios, estudamos provérbios e aplicamos provérbios em nossa vida, no decorrer dos anos, nós vamos ter bons resultados. Se nós escolhermos bem a instrução que recebemos, escolhermos bem os amigos que vão andar conosco, escolhermos bem as atitudes que vamos praticar, nos arrependendo dos caminhos errados e tomando a sabedoria para seguir o caminho correto, nós teremos o bom relacionamento com Deus e, como consequência, teremos bons resultados, porque estaremos com Deus em primeiro lugar, com o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, fugindo das más amizades e semeando amizades com pessoas certas que trazem resultados bons, e como consequência vamos aprender coisas boas e vamos prosperar. E por último, vamos ouvir a sabedoria e corrigir a rota de tudo aquilo que nós estamos fazendo cada vez melhor. Cada dia eu preciso ser melhor do que ontem. Hoje eu preciso ser a melhor versão de mim mesmo. Amanhã, melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor ainda do que amanhã e hoje. E assim, melhorando todos os dias, vamos aumentando a comunhão com Deus, escolhendo mais os amigos, escolhendo melhores resultados, escolhendo melhores caminhos, escolhendo melhores condições da nossa vida.
Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos para que eles também entrem nessa jornada da leitura de Provérbios, para que as pessoas que estão à sua volta todas cresçam juntas no conhecimento de Deus, para que essa palavra seja divulgada e o bem possa ser cada vez mais multiplicado na terra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve no canal e estamos juntos nesse propósito desse canal de meditar nos capítulos da Bíblia, conhecendo cada vez mais a Deus, entendendo mais a sua revelação para nosso crescimento e conhecimento em tudo. Amém.